E eu falo com vocês as coisas, das vezes vocês acham que eu tô exagerando. Mas não é não, uai. Tá aí pra provar pra vocês. E eu percebi que a minha vaca tava minguando o leite. Cada dia que passava, ela tava dando menos leite, e eu aumentando o trato. Aí, ó, a culpada aí. Cheguei de manhã cedinho no curral pra tirar leite. Aí, cobra mamando na vaca aí. Ai, que desgrama. Ô, meu Deus do céu, vou falar com você, bobo. É só sofrimento. Boa noite. O exército de Israel lançou agora à noite uma série de ataques aéreos contra o Irã. As agências internacionais afirmam que fortes explosões foram registradas na capital Teherã e em outras cidades do país. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que o objetivo da ação é atingir instalações militares e que os bombardeios são uma resposta a agressões contínuas. No começo do mês, Israel foi alvo de mais de 200 mísseis balísticos iranianos. Ao cumprir a promessa de retalhar o Irã, Israel aumenta o risco de uma guerra total no Oriente Médio, que já enfrenta 2 conflitos simultâneos, em Gaza e no Líbano. E você vai ver também os últimos debates entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nova pesquisa aponta para empate cravado entre Kamala Harris e Donald Trump. Também vamos explicar como vai funcionar um novo acordo fechado pelo governo federal com as empresas responsáveis pelo desastre de Mariana. No esporte, o que esperar da rodada do fim de semana com os jogos do Brasileirão e amistoso da seleção feminina? E a contribuição de cientistas brasileiros na missão da NASA que vai explorar Vênus. Tudo isso e mais agora no JG. Agora à noite, Israel lançou uma segunda onda de ataques contra o Irã. Ao vivo, de Nova York, a gente conversa com o Jorge Pontual, que tem todos os detalhes. Boa noite para você, Pontual. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Ao menos 11 explosões foram ouvidas ao redor da capital iraniana e na cidade vizinha Karaj. Mas ainda não há detalhes oficiais de quais foram os alvos, tampouco a extensão dos danos. A agência de notícias Fars, que tem ligações com o governo do Irã, diz que várias bases militares foram atacadas. Os espaços aéreos do Irã e também do vizinho Iraque foram fechados. Num comunicado divulgado mais cedo, o porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que Israel está sendo atacado pelo Irã desde 7 de outubro de 2023, em 7 frentes diferentes. Ele disse, abre aspas, como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. E diz que suas capacidades defensivas e ofensivas estão sendo totalmente mobilizadas. A gente volta a conversar, Pontual, daqui a pouquinho. Um ataque israelense no Líbano provocou a morte de 3 jornalistas. A pousada na cidade de Hasbaya, no Líbano, hospedava 18 jornalistas de 7 veículos de comunicação. Vários carros marcados com a palavra imprensa estavam estacionados no pátio dessa área residencial, o que não impediu o ataque, que aconteceu às 3 da manhã, hora local. Os jornalistas mortos trabalhavam para as emissoras Al-Manar, pró-Irã, e Al-Mayadeen, afiliada do partido político do Hezbollah, que tem sede em Beirute. Esse foi o ataque mais mortal à imprensa no Líbano desde que as hostilidades entre Israel e o Hezbollah recomeçaram há pouco mais de um ano por causa da guerra na faixa de Gaza. Os profissionais mortos estavam havia um mês numa área longe do conflito e apenas as instalações onde eles dormiam foram atingidas pelos mísseis. O Comitê Internacional para a Proteção dos Jornalistas mostra que pelo menos 128 profissionais da área foram mortos desde o início da guerra no Oriente Médio.
O primeiro-ministro libanês condenou o que chamou de ataque deliberado de Israel e classificou a operação como crime de guerra. Nahib Mikati se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos esta tarde em Londres. Antony Blinken expressou profunda preocupação com os confrontos ao longo da fronteira sul do Líbano e enfatizou a importância de impedir que o conflito Israel-Hamas se espalhe para outras regiões. Ele agradeceu a Mikati por seus esforços em manter o Líbano fora do conflito e por sua liderança na busca por uma paz duradoura e sustentável na região. Enquanto essa paz não chega, a sexta-feira teve 8 soldados israelenses mortos, 5 pelo grupo Hezbollah no Líbano e 3 pelo Hamas em Gaza. No norte de Israel, um ataque reivindicado pelo Hezbollah fez 2 vítimas civis. Na faixa de Gaza, um bombardeio israelense provocou 38 mortes. As forças de Israel também atacaram a fronteira do Líbano com a Síria, segundo o comando militar, para evitar a entrega de suprimentos para o grupo Hezbollah. A ONU alertou que esse ataque ameaça uma das rotas mais importantes para os libaneses que tentam deixar o país. O governo do Líbano estima que 500 mil de pessoas já cruzaram a fronteira rumo à Síria nos últimos 40 dias. Agora a gente volta a falar com o Jorge Pontual ao vivo de Nova York, que tem mais informações sobre o ataque de Israel ao Irã agora à noite. Pontual. O comunicado das Forças de Defesa de Israel diz que Israel está atacando apenas alvos militares, tendo prometido aos Estados Unidos que não atacaria instalações nucleares nem petrolíferas. Imagens divulgadas agora à noite pelo Gabinete de Guerra mostram o premier israelense Benjamin Netanyahu sentado ao lado do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e outros oficiais militares numa base em Tel Aviv, durante o ataque. Além do Irã, Israel também está atacando a Síria, segundo o governo em Damasco. A agência de notícias israelenses Yat News informou que centenas de caças israelenses participam desse ataque ao Irã. No início do mês, depois que o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense, Netanyahu alertou que o regime iraniano cometeu um grande erro e prometeu vingança. Mais cedo, nesta semana, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, renovou essa promessa, ao dizer que os ataques aéreos planejados ao Irã fariam o mundo entender o poderio militar de Israel. Em Washington, o porta-voz do governo Biden confirmou que os Estados Unidos não têm envolvimento na operação israelense, mas que a Casa Branca foi notificada e que vê esse ataque como um ato de defesa. O ataque de hoje coincide com a volta do secretário de Estado americano Antony Blinken aos Estados Unidos, depois de um giro pelo Oriente Médio. Segundo a Casa Branca, Biden e Blinken estão acompanhando os acontecimentos. Bruno. Tá certo, Pontual. Obrigado, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vamos para o noticiário aqui no Brasil. Depois de 9 anos, o governo federal, o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e as mineradoras BHP e Vale assinaram hoje um acordo bilionário de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Serão 170 bilhões, divididos da seguinte forma: 32 bilhões para indenizações. Os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, os mais afetados, vão receber 100 bilhões de reais e o governo federal outros 38 bilhões de reais que já foram pagos. O acordo foi assinado hoje pelas autoridades em Brasília e a nossa equipe de reportagem esteve em Mariana, Minas Gerais, com os atingidos pelo rompimento da barragem. Sandra morava em Bento Rodrigues e tinha um comércio no vilarejo. A lama levou tudo. Ela ainda mora de aluguel em Mariana e aguarda uma casa nova. Tem 9 anos, então eu me pergunto, muitos falam que as casas estão ficando bonitas, sim, não estão feias não, mas quando que eu vou para lá? O acordo assinado hoje em Brasília é entre instituições de justiça, mineradoras Vale, BHP e Samarco, governo federal, estados e municípios atingidos pelos rejeitos da barragem, teve várias rodadas de negociação. O primeiro acordo para indenizar as vítimas foi assinado em março de 2016. Naquele momento, a dimensão dos danos e dos reparos ainda não era totalmente conhecida. Os termos finais do acordo só começaram a ser definidos em 2022 para serem homologados nesta sexta-feira.
O valor total que será pago pelas mineradoras é de 170 bilhões de reais, montante que considera os 38 bilhões já pagos até agora. 32 bilhões serão pagos diretamente aos atingidos. O valor médio é de R$ 35 mil para cada, inclusive para aqueles que perderam parentes. A previsão é que 300 mil pessoas terão direito às indenizações. O acordo prevê ainda que as mineradoras paguem 100 bilhões de reais à União e aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O dinheiro deverá ser usado em medidas de reparação social e ambiental das áreas atingidas. Ficou acertado também um salário mínimo e meio por mês, por até 4 anos, para pescadores e agricultores atingidos. Investimentos em programas de geração de emprego e renda, saúde, infraestrutura e equipamentos, além de repasses para o SUS. E projetos de recuperação e compensação ambiental. Segundo a Advocacia Geral da União, a forma de pagamento vai ficar a cargo das empresas que têm até 150 dias para definir um modelo e começar a pagar. O prazo começa a contar depois da homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal. O STF também vai monitorar o cumprimento dos termos. O Brasil precisa de investimentos, nós queremos que as empresas estejam aqui, mas que sejam capazes de cumprir as regras do direito brasileiro e ter o dever de cautela de proteger os cidadãos brasileiros que trabalham para essas empresas e as populações locais. Na cerimônia de assinatura no Palácio do Planalto, o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, elogiou os termos do documento. Que esse acordo também tem um marco muito significativo, que é nós nos afastarmos da cultura do litígio, que sempre prevaleceu no Brasil. A partir de agora, sim, as obras vão acontecer, as pessoas vão ver que as suas vidas estarão melhorando. O presidente Lula disse que agora cabe aos governantes fazerem as obras necessárias. Preciso que tenha projeto, com cabeça, tronco e membro, para que a gente saiba o que vai acontecer a cada ano. Porque agora, se não acontecer, a culpa é nossa. A barragem de Fundão, em Mariana, rompeu no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração destruíram comunidades, contaminaram o Rio Doce, seus afluentes, chegaram na Foz do Espírito Santo e invadiram o Oceano Atlântico. A enxurrada de lama impactou 49 municípios, que inclui a terra indígena Krenak. Por enquanto, o marino que criava gado de leite na região aguarda a indenização sem conseguir fazer planos. Vivo hoje uma vida imposta, numa moradia alugada, onde eu não consigo me organizar, planejar. Vivo 9 anos no retrocesso. Eu não recebi nada até hoje. Me sinto num ponto de ônibus esperando uma condução que eu não sei quando vai vir. Agora nós vamos a Brasília, porque foi protocolado hoje no Senado um projeto de lei que regulamenta a execução das emendas parlamentares para o ano que vem. O tema tem sido pauta em negociações e entraves envolvendo os 3 poderes. A gente então conversa ao vivo com o Ricardo Abreu, que vai explicar para a gente, né, Ricardo, o que está em jogo. Boa noite para você. Boa noite, Bruno, a você e a todos. O projeto que regulamenta o funcionamento das emendas parlamentares foi protocolado hoje à tarde pelo relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel. O texto estabelece mais travas para a aplicação desses recursos que deputados e senadores usam para bancar obras e projetos nos redutos eleitorais. Mas ainda deixa brechas sobre divisão política dos recursos. Vamos ver os detalhes e os principais pontos do projeto. O texto apresentado pelo Senado cria uma trava para o crescimento das emendas individuais e de bancada, que não vão poder aumentar mais do que as despesas do arcabouço fiscal. Só que o projeto não traz um limite para emendas de comissão, que cresceram nos últimos meses. Cada bancada estadual poderá apresentar até 8 emendas. E essas emendas precisam ser usadas em ações estruturantes, como universalização do ensino infantil, habitação e saúde. O projeto também estabelece regras para as chamadas emendas PIX. Atualmente, o parlamentar manda o dinheiro direto para o caixa da prefeitura,
sem nenhum rastreio. Segundo a proposta, esse recurso vai ter de priorizar o término de obras inacabadas e o autor vai precisar informar onde que o dinheiro vai ser aplicado. Também está previsto no projeto que metade das emendas de comissão seja destinada para gastos na área da saúde, mas sem a obrigatoriedade de a emenda trazer o nome do parlamentar. Constará apenas a aprovação pela comissão. E, Bruno, pelo texto, o Congresso e órgãos que executam as emendas, como, por exemplo, ministérios, deverão fazer relatórios periódicos de avaliação do gasto com as emendas. A gente lembra que esse projeto é fruto de um acordo feito entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso depois de muita polêmica e insatisfação por parte dos três poderes. Em agosto, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio e a paralisação do pagamento das emendas, o que gerou insatisfação dos parlamentares. Para especialistas, a proposta vai ajudar na transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Ele insere, primeiro, do lado da União, a obrigação de monitoramento das emendas parlamentares. Da parte do parlamento, ajuda justamente na questão de você ter uma ferramenta de acompanhamento da execução dessas emendas, o que faz com que o cidadão possa acompanhar não só a execução, como também quem indicou, para onde, com qual finalidade, né? Bruno, ainda não há previsão para o projeto do Senado ser votado. E é importante destacar aqui que esse texto trata apenas de emendas a partir do próximo ano. Isso porque, pelo acordo firmado entre os poderes, a parte referente a obras e projetos que já estão em execução deve ser apresentada num outro projeto na Câmara. E ainda não há sinalização de quando isso vai acontecer, Bruno. Ricardo, nosso outro assunto é a operação da Polícia Federal que mirou o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Ele é suspeito de desviar dinheiro da cota parlamentar, aquela verba que os parlamentares têm direito para custear o mandato. Conta pra gente onde os policiais estiveram hoje. Vamos lá, Bruno. A Polícia Federal fez buscas no apartamento funcional do deputado Gustavo Gayer aqui em Brasília e também no endereço dele em Goiânia. Os policiais levaram arquivos e o celular dele e fizeram também buscas nas casas de assessores do parlamentar. Um desses assessores tinha R$72 mil em dinheiro vivo. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A PF encontrou indícios do esquema no celular de um assessor do parlamentar, João Paulo de Souza Cavalcante, que já tinha sido preso numa investigação anterior dos atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo a PF, o endereço onde deveria funcionar o gabinete do deputado em Goiás também seria usado para uma loja e uma escola de inglês. Segundo a decisão do STF, Gustavo Gayer é apontado nas investigações como peça central da associação criminosa investigada e autor intelectual dos possíveis crimes, responsável por direcionar as verbas parlamentares para atividades de particulares, as quais tinham o intuito de movimentar atos antidemocráticos. Nas redes sociais, o deputado rebateu. É surreal o que está acontecendo. Não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. Eu que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime. A PF também atua numa outra frente de investigação que também teria participação de Gustavo Gayer, a criação de associações de fachada para receber dinheiro de emendas. A Polícia Federal encontrou erros grosseiros de falsificação, como uma ata de uma associação com diretores que teriam 8, 6 e até 1 ano de idade. Esse fato inspirou o nome da operação, Descalculia, um transtorno de aprendizado relacionado a números. Bruno. Tá certo, Ricardo. Obrigado. Bom fim de semana para você. Ainda hoje, a contribuição de cientistas brasileiros na missão da NASA, que vai explorar Vênus. E já no próximo bloco, os últimos debates entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil. Estamos de volta para falar de eleições. Na reta final deste segundo turno, candidatos a prefeito participaram esta noite de debates realizados pela TV Globo e emissoras afiliadas.
Olá, boa noite. Agora são 10 horas, 1 minuto. Começa neste momento o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, neste segundo turno. Câmeras, cronômetros, luzes. Hoje à noite, a Globo e afiliadas promoveram 31 debates, 14 deles em capitais. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o debate da TV Verdes Mares com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Trabalho que envolveu profissionais de diferentes áreas para levar as principais propostas dos candidatos até os eleitores. Muito boa noite. A Rede Globo e suas afiliadas realizam esta noite o último debate com os candidatos a prefeito neste segundo turno das eleições. Eles falaram sobre temas pré-determinados e também de livre escolha. Neste bloco, os candidatos vão debater temas que escolherem entre os 6 que o jornalismo da TV Centro-América propôs e que vão aparecer no telão ali entre os 2 candidatos. Educação, emprego e renda, infraestrutura, moradia, saúde e segurança. O debate desta noite está dividido em 4 blocos em que os candidatos vão fazer perguntas entre si. E dessa vez, na maioria das cidades, os candidatos puderam administrar o próprio tempo entre perguntas e respostas. A regra determinou que quando um falava, o outro ficava em silêncio, para não atrapalhar a compreensão do público. Esta rodada terá 20 minutos, 10 para cada candidata falar, administrando o próprio tempo, com as respostas, réplicas e tréplicas. Um sorteio realizado anteriormente e na presença de representantes das campanhas definiu a ordem em que os candidatos abriram os blocos. Esta será a oportunidade para você, eleitor, conhecer melhor os projetos dos 2 candidatos mais votados no primeiro turno e que pretendem administrar João Pessoa pelos próximos 4 anos. Aqui em São Paulo, teve novidades para o debate nesse segundo turno. Os candidatos puderam circular livremente o tempo todo. E também um grande mapa da cidade de São Paulo foi colocado aqui, bem no meio do palco, e serviu como referência de acordo com as propostas apresentadas. E dessa vez, também teve plateia. Participaram convidados da TV Globo e dos partidos dos candidatos. Em Aracaju, Emília Corrêa, do PL, não compareceu. Luiz Roberto, do PDT, foi entrevistado por 25 minutos. Mesma situação em Belém. Igor Normando, do MDB, faltou. Éder Mauro, do PL, foi entrevistado. No fim do debate, os candidatos tiveram tempo para fazer as considerações finais. Uma última oportunidade para mostrar as propostas aos eleitores e conquistar votos de quem ainda tem dúvida. Até domingo, então, pense, reflita e vote consciente. Neste segundo turno, eleitores de 15 capitais e outras 36 cidades do país escolhem seus prefeitos. Ao vivo, de Brasília, a Heloísa Torres traz para a gente informações para quem vai votar. Boa noite para você, Elô. Oi, Bruno. Boa noite para você também e para todos. Pois é, hoje eu trouxe mais um guia eleitoral. Desta vez para os 34 milhões, ou seja, 1/4 dos eleitores do país que moram nas 51 cidades onde vai ter segundo turno. E eu começo lembrando que quem não votou no primeiro turno pode sim votar agora no domingo. E as regras são as mesmas. As sessões eleitorais abrem às 8 da manhã e fecham às 5 da tarde, considerando o horário oficial de Brasília. E entre as 15 capitais com segundo turno, São Paulo tem o maior número de eleitores, mais de 9 milhões. E Palmas, o menor, 200 mil. E a gente fez uma listinha aqui com mais informações para você, eleitor. Pode votar com o título de eleitor, o e-título ou qualquer outro documento oficial com foto, como carteira de identidade, de motorista, passaporte. É permitida a cola com o número do candidato. Também pode ir com broche, adesivo ou camiseta que indiquem a preferência por partido político ou candidato. Na hora de votar, é proibido celular ou qualquer aparelho eletrônico que devem ficar desligados onde o mesário indicar.
também está vetada a entrada com arma de fogo, mesmo para quem tem porte. E, de novo, não tem voto em trânsito para quem estiver fora do domicílio eleitoral. Nesse caso, quem não votar tem que justificar a ausência, mesmo que tenha votado no primeiro turno. Para o TSE, são eleições independentes. A data limite para a justificativa desse segundo turno é 7 de janeiro do ano que vem. E como no primeiro turno, o aplicativo É-Título deve ser baixado e logado até amanhã, sábado. No domingo, não dá para atualizar. E o É-Título tem local de votação, a localização da sessão, dá inclusive para fazer a justificativa de ausência para quem não puder comparecer no domingo. Boa eleição para você, Bruno, e para todos. É isso mesmo, Eloy. Sempre bom, né, repassar esses pontos todos. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. A menos de 2 semanas da eleição nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump enfrentam um empate raro. Ambos aparecem com 48% das intenções de voto, cada um. Voltamos a falar então com o Jorge Pontual, ao vivo, lá de Nova York, que traz os detalhes para a gente. Pontual. Essa pesquisa do New York Times, com a Universidade de Siena, ela registrou esse empate. 48% para Trump, 48% para Kamala Harris. Isso no voto nacional, no país como um todo. Mas nos estados decisivos, os tais 7 estados pêndulo, eles também estão empatados. Então não há como... É uma eleição imprevisível. É que os americanos chamam de toss-up. Uma eleição cara ou coroa, qualquer um pode ganhar. Agora, hoje, a Kamala Harris fez um comício em Houston, com a cantora Beyoncé. Foram abertas inscrições para assistir a esse comício e 1.500.000 pessoas se registraram. Isso dá uma ideia da popularidade de Beyoncé e de quebra de Kamala Harris, né? A canção Freedom, da cantora, é o hino da campanha da candidata democrata. E Freedom, liberdade, é o tema da campanha. Agora, quem esperava um show deve ter se decepcionado, porque a Beyoncé apenas falou durante 5 minutos apresentando a candidata. Câmara escolheu o Texas para falar da liberdade das mulheres decidirem sobre seu próprio corpo, o direito reprodutivo. Porque o Texas adotou uma lei ultra restritiva ao aborto, depois que a Suprema Corte acabou com o direito constitucional ao aborto no país. O comício é em Houston porque a cidade é um bolsão democrata dentro de um estado muito conservador como o Texas. Há 40 anos, Houston tem prefeitos do Partido Democrata. Donald Trump vai ganhar a eleição no Texas. Agora, em Houston, quem vence é Kamala Harris. E o eleitorado dela, o alvo dela é o eleitorado feminino. Essa pesquisa do New York Times dá a Harris 54% do voto das mulheres, contra 41% para Donald Trump. Já Trump domina o eleitorado masculino. Tem 55% dos homens contra 42% para Harris. Essa é a divisão. Os homens votam em Trump, as mulheres em Kamala Harris. Bruno. E mostra o nível também, né, pontual, de polarização do país. Obrigado, viu, pelas suas informações. Boa noite para você aí em Nova York. Este domingo também é dia de eleições no Uruguai. Quem lidera as pesquisas é o candidato de esquerda, aliado do ex-presidente José Mujica. De Buenos Aires, o Ariel Palacios tem os detalhes. 11 chapas presidenciais disputam essas eleições, mas as pesquisas indicam que, mais uma vez, tal como nos últimos 20 anos, o confronto final será entre o Partido Nacional, de centro-direita, e a Frente Ampla, uma coalizão de centro-esquerda. Yamandu Orsi, da Frente Ampla, apadrinhado pelo ex-presidente José Pepe Mujica, está na frente, com 44% das intenções de voto. Professor de História durante 22 anos, ele se apresenta como uma pessoa de esquerda moderada e, nesta campanha, disparou duras críticas contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro. O segundo colocado é Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que tem 23% das intenções de voto. É veterinário e produtor rural, figura conhecida no interior do país e atualmente serve como secretário-geral do presidente Lacalle Pou. Lembrando que a Constituição uruguaia não permite a reeleição imediata. Desta forma, Lacalle Pou não está apto à candidatura. No domingo, os uruguaios votam também para renovar as 99 cadeiras da Câmara de Deputados e as 30 do Senado.
O voto é obrigatório no Uruguai. Os moradores costumam ser altamente politizados e a participação nas eleições no país é uma das mais altas da América Latina. Mas, como a lei uruguaia não contempla o voto no exterior, muitos eleitores precisam fazer a viagem de volta. Aqui na Argentina está a maior comunidade uruguaia fora do país. E milhares de eleitores devem fazer a tradicional travessia do Rio da Prata para chegar nas urnas. A seguir, a expectativa para a rodada do fim de semana com jogos do Brasileirão e amistoso da seleção feminina. Chegou a hora do nosso bate-papo esportivo. Renato Curi já está por aqui. Boa noite, Curi. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite. Sexta-feira é aquele dia que você prepara para a gente o cardápio do que deve ser acompanhado no Brasileirão no fim de semana. Conta para a gente, o que tem? Exatamente. São alguns destaques, né, que a gente sempre separa aqui no telão. 3 confrontos bem importantes, né? Palmeiras e Fortaleza, segundo e terceiro colocados, respectivamente, ao vivo na tela da Globo, sábado, 16h30. Mesmo horário de Flamengo e Juventude. Flamengo na parte de cima da tabela, dentro do G4. Juventude só 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Bragantino e o líder Botafogo. A gente começa com o vice-líder Palmeiras, que recebe o Fortaleza, que é o terceiro colocado do Brasileirão. Só 4 pontinhos separam esses 2 times na tabela. E aí algumas informações são curiosas. O Palmeiras está invicto a 10 jogos no campeonato, vem de vitória e tenta pressionar o líder Botafogo. Uma curiosidade é que o Abel Ferreira e o Vojvoda são os técnicos mais longevos do futebol brasileiro. O Abel chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e o Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021. Um dos destaques do Palmeiras na briga por essa liderança é o jovem Estevão, vice-artilheiro do campeonato. Ele falou sobre a importância do Palmeiras voltar a jogar em casa depois de 41 dias. Acho muito bom voltar para casa, um Allianz Parque lotado, a gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos estar dando o nosso máximo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que está na disputa, que está ali em cima brigando com a gente também, mas a gente vai dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória e fazer um grande jogo. O nosso segundo destaque, Flamengo e Juventude. Depois de garantir a vaga na final da Copa do Brasil, o Flamengo encara o Juventude para se manter no G4, né? Já o time gaúcho briga na parte de baixo da tabela, tá só 2 pontos da zona do rebaixamento. O técnico Felipe Luiz vai precisar mexer no time. De La Cruz está machucado e Bruno Henrique suspenso, portanto são desfalques. Everton Araújo e Michael devem ganhar vagas entre os titulares. Pelo lado do Juventude, que precisa de gols, precisa de vitória, a principal novidade é o retorno do atacante Gilberto, que cumpriu suspensão e aí fica à disposição do Jair Ventura. Agora, o Botafogo e o Bragantino entram em campo às 7h depois do jogo do Palmeiras, ou seja, o Botafogo vai saber o resultado do jogo do seu principal rival. Dá para chamar de vantagem isso, Curi? Exatamente, eu acho que dá, viu, Bruno? Mas é importante a gente lembrar que o Botafogo só depende dele para se manter na ponta da tabela, independentemente do resultado do Palmeiras, né? E o time comandado pelo português Arthur Jorge chega super embalado depois da goleada imposta ao Peñarol pela Conmebol Libertadores no meio de semana, 5-0. Destaque para o atacante Luiz Henrique, esse que a gente vê na imagem, que vive grande fase no Botafogo e também na seleção brasileira. Situação muito diferente da do Bragantino, que vive um jejum de 6 jogos sem vitórias e tem a segunda pior campanha do retorno, do segundo turno do Brasileirão. Bruno. Tá certo. Curi, amanhã tem seleção feminina em campo depois da prata histórica lá em Paris, né? Exatamente. Brasil e Colômbia amistoso, né? Com transmissão ao vivo do Sport TV a partir das 18h30. A partida é lá em Cariacica, no Espírito Santo, e é o primeiro compromisso do Brasil depois da conquista, que você bem lembrou, da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Das 26 convocadas, 12 estiveram em Paris, sendo 8 titulares na final contra os Estados Unidos. O técnico Arthur Elias está começando um processo de renovação, já de olho na Copa América do ano que vem e na Copa do Mundo de 2027, que vai ser disputada aqui no Brasil, e ele falou um pouquinho sobre isso. Em relação à convocação, um grande objetivo é a gente abrir novamente a seleção para a avaliação de novas jogadoras, não só novas na idade, mas de ambiente de seleção, jogadoras que vem merecendo pelo momento presente.
E também olhando para frente, olhando mais para o futuro. A gente tem uma Copa do Mundo em casa, uma responsabilidade muito grande, um objetivo muito ambicioso. Então, eu quero conhecer de perto, quero conseguir aproximar as jogadoras da seleção brasileira, aumentar bastante, né, essa unidade nossa agora com tantas jogadoras de talento que nós temos no nosso país. Curi, para encerrar, uma nota triste, né? Morreu o Zé Carlos, lateral do São Paulo, seleção brasileira, morreu hoje aqui em São Paulo. Relativamente jovem, viu, Bruno? O Zé Carlos morreu hoje aos 56 anos. Lateral direito, o jogador passou por diversos times e se destacou no São Paulo, principalmente, onde ele atuou de 1997 a 2000. Disputou a Copa do Mundo de 98 na França pela seleção brasileira. De acordo com a família, o Zé Carlos sofreu uma parada cardíaca enquanto dormia em Osasco. Ele deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16. O velório vai ser amanhã, das 7 da manhã à 1 da tarde, no velório municipal Bela Vista, em Osasco. Nossos sentimentos para os familiares e para os amigos. É isso, Bruno. Curi, muito obrigado. Valeu, boa noite. Bom fim de semana para você. Obrigado. A gente volta já com a contribuição de cientistas brasileiros da missão da NASA que vai explorar Vênus. Um astronauta da NASA foi levado ao hospital depois de retornar da estação espacial, onde permaneceu por quase 8 meses com mais 3 colegas. A cápsula da SpaceX pousou de paraquedas antes do amanhecer desta sexta-feira no Golfo do México, na costa da Flórida. No exame médico de rotina, um deles apresentou problema de saúde e toda a equipe foi levada para o hospital na cidade de Pensacola. A tripulação contava com os norte-americanos Matthew Dominic, Michael Barrett e Janet Epps e o russo Alexander Grebenkin. A agência espacial da Rússia, Roscosmos, postou nas redes sociais foto de Grebenkin em pé, sorrindo, dizendo que após a missão espacial e o pouso, ele se sentia ótimo. Grebenkin e outros 2 astronautas receberam alta e foram levados para o Centro Espacial Johnson, em Houston. Já um dos astronautas americanos foi internado. A NASA alegou questões de privacidade para não divulgar o problema médico e a identidade dele. Os astronautas deveriam ter voltado para a Terra há 2 meses, mas o retorno foi adiado devido a problemas com a nova cápsula Starliner da Boeing, que voltou vazia em setembro devido a preocupações de segurança. Cientistas e estudantes brasileiros estão trabalhando num projeto que pretende explorar o planeta Vênus. Um planeta. Os engenheiros do laboratório trabalham no computador de bordo das sondas. O equipamento brasileiro simula tudo o que pode acontecer no espaço, inclusive as falhas, para diminuir o risco de fracasso de missões que juntas custam bilhões de dólares. Todo esse investimento é com o objetivo de avançar a ciência humana, tanto para entender outros planetas, porque entender Vênus deve trazer, por exemplo, um melhor entendimento da Terra, do seu passado, do seu futuro. No final, mesmo que a sonda seja destruída ou não dure muito tempo, ela tem que conseguir, no tempo que ela está viva, mandar a maior quantidade de dados possíveis para a Terra. Vênus é o planeta mais próximo da Terra. Os 2 são até chamados de gêmeos, porque surgiram do mesmo material e têm tamanho e densidade similares. De fato, se a gente comparar Vênus com Marte, ou até mesmo com Júpiter, vai ver que a diferença é bem grande mesmo. Agora, Vênus e a Terra não são gêmeos idênticos, não. O nosso vizinho é quente, muito quente. A temperatura chega a quase 500 graus Celsius. E a atmosfera é tóxica, formada por dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico. Mas, segundo a NASA, nem sempre foi assim. O planeta pode ter tido um clima habitável e água em estado líquido logo quando surgiu, de 2 a 3 bilhões de anos atrás. A agência espacial investiga o processo que causou um efeito estufa forte o bastante para deixar a atmosfera de Vênus completamente inóspita. Uma história que pode nos ensinar muito. E por causa desta participação brasileira nas missões, cientistas aqui terão acesso aos dados inéditos sobre Vênus.
Cientistas brasileiros podem fazer ciência de primeira linha. Quer dizer, é você imaginar, olha, eu sou um cientista e tenho um sensor perto de Vênus, trazendo informações que nunca antes foram enviadas para solo para poderem ser investigadas. Isso tem uma riqueza que é brutal, né? Tem novidade ali. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo de graça no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje de amanhã. Boa noite e bom fim de semana.